Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora ver um exemplo de uma integração de uma função contínua por partes. Ok, se for contínua por partes, for a junção de funções contínuas em diferentes ramos, então a integral existe e é dada pelo integral de cada pedaço. Vejamos aqui. Sejam esta função que é x de menos 1 a 0, 1 de 0 até 1 e 2x de 1 até 2. Então o integral dela é o integral em cada pedacinho. O integral de menos 1 até 0 de x, o integral de 0 até 1 da função constante igual a 1, o integral de 1 até 2 da função 2x. E nós podemos usar, neste caso, podemos usar a geometria para calcular cada uma das áreas. Vejamos. Este é o gráfico da função em vermelho. Okay? Sombreado temos a região entre o gráfico da função e o eixo do x. Então, primeiro integral, menos 1 até 0 de x. É a área de baixo, é a área entre o gráfico da função e o eixo do x, aqui é negativa a área, né? E portanto temos aqui a base é 1 deste triângulo, é uma base 1 e a altura 1. Então a área é o meio e tem que ser negativa, menos o meio. Já o integral de 0 até 1 da função constante igual a 1 é a área deste quadrado aqui, quadrado de 0 de lado 1, portanto a área 1. E finalmente o integral da função 2x de 1 até 2 é a área entre o gráfico da função e o eixo do x. Bom, nós podemos escrever esta área como a soma da área deste retângulo. Este retângulo tem área 2, mais a área deste triângulo tem base 1, altura 2, portanto tem altura 1. 2 mais 1, 3. Então temos a área 3 aqui. Então o integral da função dada inicialmente é a soma destes três pedaços. Menos 1 meio mais 1 mais 3, que é 7 meios. A integral definida tem várias propriedades que seguem da definição do integral como o limite daquelas somas de Riemann e também pela sua interpretação como a área de baixo do gráfico, a área entre o gráfico da função e o eixo do x, certo? Então, como nós podemos usar estas propriedades para simplificar os cálculos de muitos integrais. Uma que nós já usamos agora mesmo, é que o integral da soma ou da diferença é a diferença ou a soma dos integrais, certo? Uma constante vezes o integral da função é a mesma coisa que o integral da função vezes a constante. Ou seja, intuitivamente, né, informalmente, nós podemos tirar a constante para fora do sinal da integral. Claro que a área debaixo do gráfico de x igual a até x igual a, ou seja, a área só numa linhazinha debaixo do gráfico, né, é zero. Então, o integral de a até a f de x é zero. Por outro lado, usando a definição da integração e a convenção, e uma convenção de que nós estamos trabalhando com a reta com a ordem crescente dos números reais, o integral de a até b de f de x é igual a menos o integral de b até a de f de x. Se eu trocar a ordem da integração, eu troco o sinal. E isto é muito importante para calcular certo tipo de integrais e podermos quebrar o integral em pedaços de maneira muito eficiente. Isso é mostrado aqui neste tipo de expressão. Por exemplo, se o c está entre a e b, então o integral de a até b de f de x é o integral de a até c mais o integral de c até b da mesma função. Mas eu posso, por exemplo, inverter a ordem deste cara aqui, então fica o integral de c até b, o mesmo que está aqui, menos o integral de c até a de f de x. Okay? Isto vai ser importante quando nós tivermos funções que dependem não só de x, mas também do limite de integração, no teorema fundamental do cálculo. Se a função é constante, então o integral de a até b da função é simplesmente a constante vezes b menos a, é a área do retângulo, né? A área de um retângulo de altura c e base b menos a. E se uma função for menor ou igual que outra, para todos os pontos de certo intervalo, então o integral dela é menor ou igual que o integral da outra, porque o gráfico está abaixo, né? Então a região entre o gráfico da função e o eixo de x tem a área correspondentemente menor ou maior que a outra. Okay?
Vamos, em seguida, falar de relações entre integrais definidas e primitivas, vamos ver o que é isso, e o teorema fundamental do cálculo, que nos vai permitir calcular as integrais, estas áreas, sem calcular o limite daquelas somas e sem precisar de olhar para a parte geométrica, sem pensar em termos de figuras geométricas, etc. Okay? Vamos ver que isso vai nos permitir calcular uma classe muito, muito grande, todas as funções praticamente que nós conseguimos escrever uma fórmula para elas, nós vamos poder calculá-las.